5 ações que podem se valorizar até 226%. Isso mesmo, segundo alguns analistas, já com a atualização desse ano de 2025, essas empresas podem se valorizar até 226%. Eu vou trazer aí quais são essas empresas e especialmente mostrando aqui a projeção que o mercado tem de preço, lucro e dividendos, caso elas tenham aí para distribuir nesse ano de 2025 e também para 2026. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se tem todo esse upside, tem também um risco de cair ainda mais, tem volatilidade, são empresas ainda, algumas delas aqui, small caps, isso acaba aumentando um pouco mais o risco, mas também tem essa possibilidade de valorização. Então lembra de que você não pode montar uma carteira de investimento só com empresas que tem todo esse upside, porque também pode as coisas não darem tão certo. Monta uma carteira com boas empresas pagadoras de dividendos e se você tem um perfil um pouquinho mais arrojado, você vai lá e adiciona uma ou duas empresas ou até que várias, mas com porcentagem pequena. Acho que essa parte aí é importante destacar. Se o vídeo for útil, não esquece o like também, seu comentário é muito importante. Eu quero iniciar com a primeira aqui, que tem a menor valorização e que não é pouca coisa, mais do que 100% o mercado espera de valorização, para a Raizen. Raizen é uma empresa integrada de energia. Seu modelo operacional envolve a produção e venda de energia renovável e açúcar de cana-de-açúcar para entrega desta energia em diferentes partes do mundo. A gente tem aqui um market cap de 20 bilhões e eu vou passar aqui agora a projeção que o mercado tem. Preço-alvo dela, R$ 4,75, já com a atualização agora desse mês de janeiro. São 11 analistas que recomendam ou que avaliam essa empresa, 8 recomendam compra forte, um recomenda compra e apenas 2 recomendam aguardar. Ninguém recomenda venda nesses preços aí da Raizen, upside de 136%. Nós temos aqui uma empresa com o tag along de 100%, liquidez muito boa, tem uma pequena participação dentro do índice FIX, aqui, ou dentro do índice BOV. Aqui vocês podem ver a volatilidade histórica da Raizen comparada ao IBOV. Veja como é diferente, aqui já aparece com vermelhinho, mostrando com a empresa mais volátil, que eu falei de que não dá para montar uma carteira só com ações que sejam mais voláteis, porque você acaba tendo ali um risco um pouco maior e tem que ter gás para aguentar essa volatilidade. Hoje nós temos a empresa com preço-lucro de 26 vezes, negociando um pouquinho abaixo do VP, mas para empresas desse segmento, olha só, o VP eu não acho tão interessante. Vamos aqui para a projeção. O mercado tem para esse ano 2025 preço-lucro de 9 vezes, que para a empresa de crescimento não é um preço-lucro alto, e tem aí em torno de 3,5% de dividendo. Quando a gente olha aqui para 2026, a situação já melhora. 7% de yield, 8,6% para 2026. E perceba como o preço-lucro vai caindo. O mercado tem projeção de 9 para esse ano de 25, 6,7 para 2026, 6,31 para 2027. É uma empresa aí de crescimento. Tem uma dívida um pouquinho alta no momento, o ROI dela, que é outro indicador bem interessante, ficando ali na faixa de 15%. Perceba que nos últimos anos o ROI dela é de 2, 3%. O mercado acredita que a partir desse ano de 25 a situação já vai melhorar bastante. Por isso, o upside que pode acontecer na empresa e é de 136% na data desse vídeo. A próxima empresa aqui da nossa lista é uma empresa também que eu acho que você conhece, que é a Cosan, CSAN3. Cosan é uma holding, deixa eu pegar aqui só o resumo que o site coloca, que acho que fica bem mais prático para vocês verem um pouco mais. A Cosan atua em vários serviços, em todos os setores de energia e logística. A Cosan e a Cosan Logística são responsáveis pelos diversos segmentos que constitui a operação da Cosan, é responsável por mais da metade da receita do grupo. A Cosan, ela é diversificada em todo o setor de energia, com empresas especializadas em distribuição de combustível, como é o caso aí da Raizen, ela tem participação na Raizen, produção de açúcar, etanol, geração de energia, distribuição de gás natural, lubrificante e gestão de terras. A maior parte da receita é gerada a partir da distribuição de combustíveis no Brasil. Além da Raizen, aí que ela tem participação, tem, por exemplo, a Vale, que foi até uma posição que gerou bastante ruído na época ali que eles compraram em torno de 5% da Vale. Então, a Cosan é uma holding, aqui a gente tem market cap dela na faixa de 15 bi, e vamos aqui aos números, que é que o mercado tem de preço-alvo. Preço-alvo para a Cosan é R$ 19,21, são 8 analistas que avaliam essa empresa, 7 recomendam compra, apenas um recomenda aguardar, 137% de upside. É muita coisa aí que a gente tem para essa empresa. 100% tag along, também tem participação no IBOV, liquidez muito boa, e a mesma ideia da Raizen, vocês podem ver aqui, bastante volátil. É uma empresa que pode subir ou cair 4, 5, 6%, tem um pregão normalmente.
Indicadores dela hoje já é bem interessante aqui o preço, lucro e dividendo. Você tem 6,7 de preço-lucro atual, né? 5,5 de yield. EV/EBITDA, o EV/EBITDA é um dado que eu gosto bastante de olhar para essas empresas, 4 vezes hoje, e estimativa do mercado. Nós temos aí 7 vezes lucro para 2025, 6 vezes e meia para 2026 e na faixa de 4% de dividendo. Lembrando que para empresas aí de crescimento, empresas como é o caso aqui da Cosan, que é a holding aí de tantas empresas, o dividendo não mostra bem a realidade da empresa. Se olhar só dividendo, são empresas de crescimento. O payout delas são mínimo ali na média 25%. Então você não está comprando uma empresa para receber 4% e é só aquilo. O dinheiro que ela está gerando, o lucro que ela vem gerando, vai ser reinvestido no negócio para lá na frente ser uma melhor pagadora de dividendos, mas ela precisa crescer. Então, eu gosto mais de olhar preço sobre lucro e o EV/EBITDA. Você tem aqui 3,8 vezes para 2025 de EV/EBITDA, que é um nível aí, na minha opinião, bastante baixo. ROI também, que é outro bem interessante, ficando ali, o atual é 30, mercado tem para 2025 e 26, ou melhor, o ROI dela hoje é na faixa de 11%, o mercado tem para 25 e 26 na faixa de 7 e 5%, que é um patamar um pouquinho mais baixo, mas quando a gente olha aqui o preço-lucro, 7 vezes lucro para a empresa de crescimento, eu acho aí um patamar bastante tranquilo. O próximo aqui da nossa lista, esse aqui talvez você não conheça, é um small cap, mas um small cap já considerável dentro do seu segmento, que é a Armac, ARML3. Armac, máquinas e equipamentos. Nós temos aqui a Armac, locação, logística e serviços, tem como objetivo oferecer máquinas e equipamentos em regiões de locação. Alguns dos seus equipamentos incluem pavimentadoras, manipuladoras telescópicos, rolos compactadores, motoniveladoras, tratores de esteiras, escavadeiras, carregadeiras, entre outros. Perceba que são aqui a parte de equipamentos pesados mesmo aí, especialmente na parte de construção e outros segmentos da economia. Ela tem um market cap bem pequeno, 1,7 bi, comparado à Cosan, não, que a gente viu há pouco, né? Não é nada. Olha o preço-alvo que o mercado tem para essa empresa. R$ 13,60. São 7 analistas que avaliam ela, 6 recomendam compra, 1 recomenda manutenção, upside de 172%. São 3 milhões de liquidez diária, não tem participação em Ibov, uma empresa um pouco menor. Olha a volatilidade, se a gente compara com o Ibov aqui, é muito mais até do que a Cosan, que eu mostrei há pouco. Quase que o dobro do que a Cosan se movimenta ali em termos de volatilidade. Indicadores, pessoal, nós temos hoje a empresa com 8 vezes lucro. 8 vezes lucro para empresa de crescimento é pouco. O ROI dessa empresa é 15, 20%. Então, é um ROI alto, é uma empresa de crescimento, é uma empresa aí que tem muito para conseguir se expandir dentro da sua área, até porque é uma área mais fragmentada, não tem uma única empresa que domina todo o setor. E também é uma pagadora de dividendos. Você tem 6,37 aí nos últimos 12 meses. Estimativa, pessoal, 7 vezes lucro para 2025, eu considero um patamar para empresa de crescimento baixo, quase 5% de dividendos também esperado para esse ano, e para 2026 a gente tem 5,9 vezes, é quase empresa que não cresce esse patamar de PL, e 6,5 de dividendo que eles esperam aí para ser distribuído aos seus investidores. O ROI dessa empresa para 2025 é quase 30% que o mercado espera. Então perceba que de fato é uma empresa que vem entregando números interessantes e deve continuar nesse nível. Quando a gente olha o EV/EBITDA, aí entra a situação que eu mostrei há pouco para vocês das anteriores. Olha o nível. Você tem aqui 3,6 vezes EV/EBITDA para 2026. É um patamar que eu diria que para empresas de crescimento você não vê assim com tanta frequência. Essa sim eu acho que vocês já conhecem, que é a Simpar, SimH3. Opa, SimH3 é uma holding também, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Simpar é uma empresa holding, através de suas subsidiárias, se dedica a serviço de logística rodoviária, aluguel e venda de caminhões, máquinas e equipamentos, serviço do setor público e de economia mista, concessionária de veículos leves, pesado, pagamento de frete, serviços financeiros e aluguel de veículos leves. A gente tem a Movida, tem JSL, tem a Vamos, tem a Mob, que agora foi recentemente, teve aí o IPO recentemente, então é uma holding dessas empresas aí para a parte de locação. Market cap dela hoje é 2,9 e olha o preço-alvo que o mercado tem para essa empresa. R$ 10,29, são 7 analistas, 6 recomendam compra, apenas 1 recomenda manutenção, ninguém recomenda venda, upside de 206%. 206% é bastante, mas bastante coisa mesmo. Liquidez de mais de 14 milhões de reais, não tem participação no Ibov, e é uma outra que, assim como a Armac, tem bastante volatilidade. Você vê bem comum
5, 6 vezes, 5, 6% de queda de alta em um pregão tranquilamente. Hoje aqui a gente olhando os indicadores, não tem dividendo, PL está negativo, parece assim coisa bem ruim mesmo, mas para Simpar eu não diria que é uma coisa assim de outro mundo. Para ela que é hold, o PVP eu já acho bastante interessante, você já vê aqui abaixo de 1%, sendo que nem todas as empresas do grupo são listadas na bolsa. Estimativa aqui para esse ano 2025, pessoal, o mercado tem 3 vezes lucro já começa a pagar dividendo de 1%. Para 2026, 2,7 vezes lucro para uma empresa de crescimento, 2 vezes lucro, é uma coisa assim que é muito fora da curva mesmo. 9% de dividendo o mercado espera para 2026. Ponto importante aqui que eu preciso destacar para vocês. Eu estou trazendo todos esses dados, vou passar aqui na última empresa que tem mais de 200% de upside na visão do mercado, mas lembro para vocês. Os juros futuros vai fazer toda a diferença e a Selic aí no final das contas vai fazer toda a diferença. Se, por exemplo, a Simpar vai ser 3 vezes lucro para 25 ou se ela vai ter prejuízo no ano. A Selic acima de 12, 13% já começa a complicar a vida da Simpar. Então, por isso que a gente está vendo o mercado batendo muito na cota. A Simpar ela é muito tradeada aí juros. Se os juros futuros caem, a Simpar sobe. Se os juros futuros sobem, a Simpar cai. Então, o mercado olha isso porque é uma empresa mega alavancada. Qualquer impacto dos juros vai fazer toda a diferença se a empresa tem lucro ou ter prejuízo. Se a Selic vier, por exemplo, para 10%, a Simpar poderia ter uma valorização muito, mas muito acima do que 200% por conta dessa parte. A despesa financeira é que consome todo o lucro da empresa. PVP, por exemplo, a gente já vê a 0,49 em 2026 na visão do mercado. E quando a gente olha aqui o ROI, 20% para 2025. Então, são níveis bastante altos. E a última do setor aqui, a última empresa, é a Ânima, empresa do setor de educação. A NIM3, deixa eu pegar aqui só o resumo para a gente ver um pouco mais. Anima Holding, anteriormente, tinha outro nome aqui, opera como organização privada de ensino superior no Brasil. Os negócios da empresa estão divididos em dois segmentos, o segmento de educação e o segmento outros negócios. O segmento da educação consiste em atividades realizadas pelas filiais que atuam na prestação de serviços de educação, oferecendo cursos de ensino fundamental e médio, cursos universitários e cursos de especialização profissional. Outros negócios consistem na atividade exercida pelas filiais com foco no desenvolvimento de líderes corporativos e fóruns de empresa, seminários, cursos de especialização, cursos de outras coisas, publicação de livros, revistas, etc, etc. Então, é uma empresa aqui do setor de educação. Se é setor de educação, juros vai fazer efeito com certeza, especialmente porque a empresa hoje também é alavancada, isso faz diferença. Por que que juros faz efeito aqui na empresa de educação? Porque se a economia desacelera, o setor de educação tende a sofrer um pouco mais. Hoje, o mercado tem preço-alvo para ela de R$ 5,03, upside de 226%. Tem 9 analistas que avaliam essa empresa, 8 recomendam compra, apenas um recomenda manutenção, aguardar, e ninguém recomenda venda, especialmente nesses preços. São mais de 15 milhões de liquidez diária, não tem participação no Ibov e seria a empresa mais volátil das 5 que eu passei para vocês aqui, a Ânima. Ela pagou um dividendo muito, mas muito alto nesse ano no ano passado, ano 2024, 30% nos preços atuais. Não pense que essa é a realidade da empresa, foi ali meio que um não recorrente, isso não deve ser a realidade dela, 30% de yield. Negocia hoje com um PL negativo. Se a gente olhar PVP seria um absurdo, mas eu não gosto muito de olhar PVP para esse tipo de empresa. PVP eu gosto de olhar para banco, aí eu aceito, mas para outras empresas eu não gosto muito de olhar o indicador PVP. Projeção, pessoal, para 25 é que entra o grande ponto, porque eu mostrei para vocês prejuízo nos últimos meses, aí, nos últimos 12 meses. Para 25, o mercado já tem preço-lucro de 6 vezes e meia. Não é um patamar alto para a empresa de educação. Para o ano de 26, o mercado tem 4 vezes lucro, que entra mesmo no ponto que eu falei para vocês dos juros. Se os juros, o mercado estiver errado, não for tudo isso de Selic, o nível de preço-lucro da Ânima pode ser totalmente diferente. Então, esses indicadores que eu passei para vocês são as atualizações que a gente tem já desse ano de 2025. Mas se a gente tem daqui a 6 meses os juros caindo ou os juros subindo mais, o preço-lucro pode ser totalmente diferente. Então, aproveita que eu estou fechando aqui o vídeo para fazer o convite. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e fica atento aqui que sempre vai ter atualização aí para a parte de ações. Muita gente comentou que gostou do conteúdo de ações. Se você também gostou, deixa aí no comentário. E eu quero fechar aqui fazendo o convite. Foi publicado 2 vídeos recentemente aqui sobre 3 ações baratas. São
pagadoras de dividendos, mas com um perfil mais tranquilo. São empresas aí de segmentos mais perenes, empresas que têm uma receita bem contratada, que seja a economia subindo ou caindo, são empresas que vão sobreviver tranquilamente e devem continuar pagando dividendos. Então, esse vídeo é mais para quem é tranquilo ali, para quem você está de olho em empresas baratas, mas com um perfil mais conservador. O link vai aparecer aí no card e também vou deixar na descrição e no comentário fixado, se possível. E tem aí um outro vídeo com 6 empresas que vem pagando aos seus investidores em torno de 15% de dividendo. Essas são empresas de vários setores, empresas algumas de commodities, têm potencial de valorização, tem potencial de dividendos gordos também, mas tem ali um perfil mais arriscado, talvez. Então, aconselho aí a assistir, se você gostou da ideia, os 2 vídeos, vai estar aí aparecendo também no card para você, veja se não é interessante, e não esquece também de deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal.